o primeiro dia da ressurreição, o domingo de manhã. Jesus, eu disse até no domingo da ceia, que não foi se apresentar a Maria, sua mãe, olha, eu estou vivo, não foi se apresentar aos discípulos que estavam numa sala fechada, não foi se apresentar às autoridades para dizer, olha, vocês me levaram à cruz, mas eu estou vivo. Ele foi tratar com 2 discípulos que estavam abatidos e saindo do local da promessa. Hoje nós vamos continuar falando do último dia de Jesus na terra. Humanamente, o último discurso, últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Se lá foi o primeiro dia da sua ressurreição, aqui é o pós-ressurreição. Como assim? Após Jesus ressuscitar, ele ainda permaneceu aqui por 40 dias. E nesses 40 dias ele se manifestou aos seus discípulos e os instruiu para que eles pudessem continuar realizando aquilo que ele introduziu, oferecendo às pessoas um reino que não era físico, mas um reino eterno. E os discípulos teriam a missão de continuar propagando esse reino que ele veio anunciar. E agora nós estamos então em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Palavras maravilhosas, né? Que promessa. Então, Jesus está falando com os seus discípulos, apóstolos, dando a eles a última instrução, porque ele haveria de voltar aos céus. Humanamente, era a última oportunidade que eles tinham de ver Jesus, Lincoln. De ver Jesus, porque Jesus está vivo, amém? Eu sinto ele, eu falo com ele, eu escuto a voz dele, eu sinto o mover dele, a presença dele é gloriosa e nós podemos sentir porque Jesus está vivo. Mas nós não o vemos mais fisicamente. E os discípulos e apóstolos estavam nesse último momento de contemplar, olhar no olho de Jesus ainda humano após a sua ressurreição. E Jesus está falando de algo tremendo, Jesus está falando para eles de uma promessa. Algo que eles ainda não tinham vivido, experimentado. Por quê? Eles andavam com Jesus e experimentaram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram isso, sentiram a alegria das pessoas que estavam sofrendo com luto e de repente agora eles viam as pessoas sendo transformadas de tristeza em alegria porque viviam o milagre da ressurreição. Eles viveram essa experiência de ver Jesus ressuscitando mortos. Eles viveram a experiência de Jesus pregar e as pessoas passarem horas e dias ali ouvindo Jesus, porque ninguém falava como ele. Então eles tinham essa experiência de alguém que ministrava como eles nunca tinham ouvido. Eles viveram a experiência de milagres, de curas, cegos enxergar, paralítico andar, leproso ser purificado. Eles viveram essas experiências. Eles viveram experiências de endemoniados serem libertos.
Nós temos a passagem daquele pai que os discípulos tentaram e não conseguiram. Jesus desceu do monte, expulsou aquele demônio, eles perguntaram e Jesus disse: olha, as situações é só com jejum e também oração, é consagração. Eles viveram experiências assim também, como do gadareno. Então eles viveram muitas experiências com Jesus. Mas o que Jesus está falando com eles agora é algo que eles ainda não tinham experimentado na plenitude, que era o derramar de um poder sobrenatural, que é o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Jesus está dizendo para ele: olha, vocês vão viver algo extraordinário, vocês receberão uma virtude, vocês receberão um poder que vocês ainda não experimentaram, e isso vai lhes impulsionar na caminhada de anunciar esse reino. E nessa conversa de Jesus, nesse momento de instrução de Jesus, eles vão e perguntam para o Senhor Jesus: olha, Jesus vai dizer: olha, então vocês lembrem da promessa que eu já falei, meu Pai vai derramar sobre vocês o Espírito Santo, esse poder, e aí vocês serão testemunhas. E aí eles olham para Jesus e fazem uma pergunta. Eles perguntam assim: olha, Senhor, é esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse momento em que o Senhor está falando sobre o derramar desse poder, que será restaurado o reino de Israel? Por que eles fizeram essa pergunta? A gente precisa entender todo o contexto. Israel foi invadida, e então a partir dessa invasão eles se tornaram cativos na Babilônia. Todo mundo sabe disso. Foram 70 anos de cativeiro, em que Israel, Jerusalém, se tornou cativa da Babilônia. Eles retornaram, e nós sabemos aqui, Esdras, Neemias, a restauração que houve do templo, do muro, das portas de Jerusalém. Porém, a partir desse tempo do cativeiro na Babilônia, o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, se tornaram vassalo. Eles eram um povo vassalo a partir do cativeiro da Babilônia. Mesmo agora voltando para Jerusalém, eles se tornaram um povo vassalo. O que é isso, pastor? Era um povo que ora estava sendo governado por um imperador, ora estava sendo governado por outro. Dependendo da situação, a Síria invadia e tomava, eles passavam então a servir o reino assírio. Egito tomava, eles passavam a servir o Egito. Povo vassalo, ora um imperador, ora outro imperador. E eles o que desejavam? Era ser independentes. Era agora eles se tornarem uma nação livre, porque eram vassalos, ora um imperador, ora outro, ora Roma, ora Síria, ora o Egito. E eles disseram: olha, quando é que nós teremos de novo a nossa nação sendo reconhecida? É esse tempo que isso vai acontecer? E Jesus, por quê? Porque é uma pergunta política. Eles queriam a independência. E vocês sabem quando isso aconteceu? Quem nasceu aqui antes de 1948? 1930, 1932, tem alguém ainda? Quem nasceu antes de 1948, ou aqueles que estudaram a história, foi no ano de 1948 que a ONU se reuniu, inclusive com um voto brasileiro, que a nação de Israel se tornou Estado. Eles fizeram uma pergunta quando Jesus ressuscitou, no último dia dele aqui, humanamente. E agora, em 1948, é que se cumpre aquilo que eles desejavam: ser um Estado, o Estado de Israel, inclusive na reunião da ONU, um voto brasileiro em favor disso. Eles perguntavam por uma questão política. Eles queriam ver como seria após a partida de Jesus, a nação de Israel, e uma questão política que eles deveriam agora viver.
Mas Jesus vai dar uma resposta para eles, não a que eles queriam. Porque muitas vezes a gente pergunta alguma coisa para Deus e quer uma resposta de acordo com aquilo que a gente deseja. Mas nem sempre Deus vai responder da maneira que nós desejamos. Mas Ele vai dizer assim: talvez ainda não chegou o tempo, talvez ainda não é a hora, talvez ainda você não esteja preparado, mas, aleluia, esse mas faz toda a diferença. Olha, vocês não podem ainda saber qual é o tempo, olha, isso pertence a Deus, há uma autoridade, há uma soberania dele, ainda não é chegado o tempo, porém, mas recebereis a virtude, recebereis o poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, que é uma promessa do Pai. Um adentro agora, para você que está aqui, para você que nos acompanha online. Talvez você esteja perguntando alguma coisa para Deus. Senhor, até quando eu vou ter que passar por essa situação, essa enfermidade, esse tratamento médico? Até quando idas e vindas ao médico, aos exames? Quantos tratamentos eu já tentei? Até quando, Senhor? Ele vai dizer: isso compete ao Pai, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a passar por esse tempo e acalmar a inquietude do teu coração. Senhor, mas o meu negócio não dá certo. Eu vejo o concorrente crescendo, eu vejo outras pessoas em outras áreas crescendo, eu ainda não vejo o meu negócio prosperar, o meu negócio crescer. Senhor, quando as coisas vão deslanchar? Isso pertence ao Pai, é um decreto dele, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para que o teu coração tenha uma paz e deixe a inquietude, para que você aguarde a promessa se cumprir na sua vida. Senhor, meu filho está nessa situação, a quando vai chegar a hora da libertação? Eu não estou mais aguentando meu filho dessa maneira, meu esposo no vício. Até quando, Jesus, eu vou ter que passar por isso? Isso pertence ao Pai, é Ele que sabe, Ele que tem autoridade. Porém, recebereis a virtude do Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a guardar o momento da promessa se cumprir na tua vida. Está inquieto? Tem uma inquietude no teu coração? Tem dúvidas? Tem medo? Não sabe do futuro? Há uma inquietude: o que será da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu negócio? Talvez você tenha entrado aqui com uma inquietude no coração. Até quando? Quando vai acontecer? De que maneira vai acontecer? Senhor, mostra para mim. Eu preciso saber, eu preciso ter uma visão. Me revela, Senhor. Isso compete ao Pai. Ele que sabe o tempo e as estações. Mas, aleluia, é para você, igreja, é para você que está inquieta, é para você que está inquieto, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre você, aleluia. Isso é resposta de Deus. Por quê? Porque no processo, na caminhada, até que se cumpra a promessa daquilo que você deseja para o seu coração, para a sua família, para o seu negócio, para as suas finanças, para a sua saúde, você tem o Espírito Santo que dá paz e tira a inquietude do seu coração. Sabe, irmãos, na vida a gente perde coisas, a gente vai perdendo no decorrer da vida, a gente perde um pouco da visão. Estou vendo aqui quantas pessoas de óculos. Por quê? Porque a visão já não é a mesma, a gente perdeu parte da visão. Aí a gente usa um acessório, um recurso. A gente perde tanta coisa fisicamente, a disposição, o ânimo, de que a gente fazia, subia em escada, a gente agora não sobe mais, porque perdeu a habilidade, perdeu o reflexo. Na vida a gente perde tanta coisa. Na vida a gente perde bens. Eu conversando com um irmão aqui, ele diz: olha, daqui da igreja, quando eu casei com a minha esposa, o meu sogro tinha 4 fazendas. Meu sogro tinha uma rede de açougues.
Meu sogro tinha caminhões e caminhonetes, mas um dia desajuste na caminhada, perdeu tudo, ficou sem nada. Na vida se perde bens. Quantas pessoas já perderam carro? Quantas pessoas já perderam terreno? Quantas pessoas perderam casas? Quantas pessoas já perderam empresas? Quantas pessoas já perderam emprego? Na vida nós podemos perder. Nós podemos perder entes queridos. Há 20 anos eu perdi a minha mãe. Há quase 13 anos eu perdi o meu pai. Mesmo com a dor da separação, mesmo com as frustrações das perdas da vida, nós continuamos vivendo. Você está aqui, eu estou aqui. Talvez você já tenha perdido alguém tão importante na sua vida, mas você está aqui. Eu estou aqui. Eu já perdi em várias áreas da vida, mas eu estou aqui. O que Jesus está dizendo com esse mas? Esse mas quer dizer, nós podemos perder tudo nesta vida, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai caminhar conosco. Eu posso ganhar o mundo todo e não ter a presença do Espírito Santo, eu não tenho nada. Mas eu posso estar caminhando com as dificuldades da vida, mas se tem o Espírito Santo, Ele me sustenta, aleluia. Ele é meu amigo de toda hora, Ele pega minhas lágrimas, leva diante do Pai. Ele está comigo na alegria, na tristeza, no sofrimento, na bonança. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo. Essa promessa é para nós, é para a igreja, não somente para os apóstolos e discípulos que iniciaram a igreja primitiva, mas é para a igreja do Senhor de todos os tempos, de todos os séculos. É para mim, é para você, a virtude do Espírito Santo. Isso nós não podemos perder. O tempo e as estações competem ao Pai, mas vocês terão alguém com vocês, o Espírito Santo, aleluia. E que gostoso que é ter a presença do Espírito Santo. Que gostoso é viver na presença do Espírito Santo. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais cheio eu sou do Espírito Santo de Deus. Ele está disponível, é para nós. Irmãos, não vamos perder a oportunidade de vivermos essa promessa. Não vamos deixar que nada roube de nós esta promessa de sermos revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ter isso, uma convicção do Espírito Santo disponível para nós rompermos as barreiras, porque é Ele que nos impulsiona, é o dínamo que nós precisamos. Sem o Espírito Santo nós já somos frustrados, fracassados, derrotados. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, e eu quero acreditar que aqui estão todos cheios dessa presença gloriosa, que tem buscado, que tem se revestido, e está aí cheio de vontade, cheio de ânimo, mesmo diante das dificuldades, eu estou em paz, porque eu tenho a virtude do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Jesus sabia disso, e diz, olha, essa questão do reino material, humano, não compete a vocês saberem qual é o tempo, qual é a estação. Isso é um decreto do Pai. Isso pertence a Ele. Mas, aleluia, ficai em Jerusalém, fiquem lá,
porque vai acontecer algo extraordinário, uma experiência que vocês ainda não viveram, e quando vocês receberem essa promessa, vocês farão a diferença, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja na Samaria, seja na Estiva, seja em São João, seja em Mogi Guaçu, seja em Piau, seja no Japão, seja em Nova York, seja onde for, vocês estarão proclamando o reino do Senhor e a eternidade com Ele para aqueles que forem fiéis. Porém, no capítulo 1, nós lemos do versículo 4 ao 8, e vimos aqui então uma instrução e uma pergunta, e Jesus falando de uma resposta. Mas do versículo 8 em diante, até o último versículo aqui de Atos, do capítulo 1, que é o versículo 26, acontece algo. Nós temos aqui Jesus falando da promessa do Espírito Santo, até o versículo 8, e nós temos o capítulo 2, a partir do versículo 1, se cumprindo a promessa. Porém, do versículo 9 até o 26, acontece algo que é relevante e importante para que a promessa se cumprisse. Durante a caminhada de Jesus por 3 anos e meio, ele vai então chamar os seus apóstolos, e um deles era Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes traiu Jesus, o vendendo por 30 moedas de prata. Com esse dinheiro ele comprou um campo. Porém, quando Jesus foi preso, algo tocou no coração de Judas, ele caiu em si, e a Bíblia diz que ele foi, se lançou e suicidou-se. Morreu Judas, partido ao meio. E agora então são 11 apóstolos, mas há uma promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo. O que eles precisavam fazer? Ajustar as coisas, organizar as coisas. Deus é um Deus de organização. Deus não é um Deus que é pego de surpresa e dá um jeitinho nisso, aquilo. Mas se a água não está aqui, pode ser ali. Se não tem da garrafinha, pode ser de um copo. Deus não é pego de surpresa e não faz ajustes, não. Tudo que Ele faz é bom e bem feito. Desde a criação, Deus fez todas as coisas, inclusive o ser humano. E quando Ele olhou e viu Adão sozinho, o que a Bíblia diz? Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. O que Deus fez? O homem caiu num sono pesado, e de parte da sua costela, do seu lado, Deus então entrega de presente para ele uma companheira, adjutora, auxiliadora. Agora sim, agora está bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Os planos deles são perfeitos. Eu disse de manhã, e quero repetir. Quem está com a esposa do lado aí? O Bruno, Danilo, Diegão. Então você pode olhar para quem está do seu lado aí, marido. Diz: olha, Deus tinha visto que não era bom e Ele fez você para mim. Pode falar. Sabe por quê? Porque Deus já olhou lá na criação que você estaria do lado dele, viu, Tamar? Então respeita ela, honra ela, porque ela é projeto de Deus e não erra nos seus projetos. Deus não erra nos seus planos. Deus não, a gente quer pôr a mão às vezes e erra. Mas Deus não erra nos seus planos. Ele olhou e viu que você deveria estar do lado dele. Então, você hoje está casado, 2025. Mas isso aconteceu lá na criação já. Deus já tinha estabelecido para que você estivesse do lado desse homem.
Porque Deus nunca é pego de surpresa. As coisas de Deus são organizadas, inclusive as festas. Festas de Pentecostes foi estabelecido lá com Moisés, algo que Deus estabeleceu com organização. As festas que eram a Páscoa, Pentecostes, das primícias, do tabernáculo, foi Deus que estabeleceu. E tudo numa organização. E agora está chegando uma festa, a festa do Pentecostes. E então, está faltando alguém da equipe. E nós precisamos resolver essa questão. Precisa ser ajustada essa situação. Alguém precisa ocupar agora o lugar de Judas Iscariotes. Mas quem agora assumiria o papel de liderar uma reunião que um deveria ser escolhido e o outro rejeitado? É fácil você coordenar uma reunião que um deles vai ser escolhido e o outro não? Porque aquele que é escolhido vai ficar feliz, e o que não foi vai se sentir triste, porque não foi eu o escolhido, não foi eu a escolhida. E alguém vai ter que liderar essa reunião, alguém vai ter que realizar esse ajuste. Por quê? Porque a festa está chegando, tem uma promessa para acontecer, e ela só vai acontecer se tudo estiver ajustado. Outra coisa que nós aprendemos aqui: se você também precisa ajustar alguma coisa na sua vida, faça hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque sabe o que vai acontecer se você não ajustar a sua vida, não consertar aquilo que precisa ser consertado? E é você que sabe se é uma questão profissional, se é uma questão familiar, se é um perdão que você tem que pedir, se é um perdão que você tem que liberar, se é uma mudança de atitude que você tem que ter, se é um comportamento que você tem que mudar. Eu não sei, mas o Senhor te trouxe aqui e te colocou aí para dizer: ajuste, porque enquanto você não ajustar, a promessa não vai chegar. E tem muita gente adiando a promessa de Deus para a sua vida, porque não quer ajustar as coisas. É sério. Enquanto você não tiver uma atitude de ajuste, você está só empurrando para frente a sua promessa. E Deus está dizendo assim: olha, está chegando a promessa, ajuste, organize. Porque a promessa só vai se cumprir, meu irmão, na sua vida, quando os ajustes acontecerem. Tem gente que está sofrendo porque está relutando em ajustar a sua vida. E Deus nos colocou aqui, a palavra dele não volta vazia. Ele nos colocou aqui para dizer: ajuste as coisas, porque a promessa vai ser derramada. Você vai viver aquilo que você tem buscado. A promessa já preparada para você. Eu não sou pego de surpresa. Eu não vou ter que resolver as questões de imediato, não. A promessa já está disponível. E então não adie mais ela. Resolva, ajuste, porque você vai poder viver a plenitude dessa promessa. Não é fácil ajustar, não era fácil escolher entre José, Barsabás, ou Justo e Matias. Um deles não seria o escolhido, mas alguém teve que levantar e ajustar as coisas. Pedro levantou. Quem, pastor? Pedro, aquele mesmo que negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas é o mesmo Pedro que chorou amargamente, o mesmo Pedro que recebeu uma missão: você vai pastorear, você vai cuidar do meu rebanho. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. E esse mesmo Pedro levanta no meio daqueles homens para dizer: um de vocês será o escolhido, lancemos sorte. E Matias foi o escolhido para estar no lugar de Judas Iscariotes. Agora se ajustou as coisas.
Meu irmão, minha irmã, não passa de hoje o ajuste que você precisa fazer. Talvez não seja algo fácil. Talvez você precisa ter uma coragem mesmo para romper laços, para dar um passo à frente, para tomar uma atitude. Não é fácil, ajustes não são fáceis, mas são necessários. Deus exige uma vida ajustada para que as promessas se cumpram. Que nós possamos refletir sobre isso hoje, porque do versículo 9 ao versículo 26 acontece o ajuste. O que precisa ser ajustado na sua vida? O que você precisa deixar de lado? Que coragem você precisa tomar? Que atitude que você tem que viver a partir de hoje para a promessa se cumprir na sua vida? E agora, entramos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Agora, a equipe está formada. Tudo se reorganizou. E eles estão agora no cenáculo. Mais ou menos 120 irmãos estavam na congregação. Aleluia, imagino que nem hoje assim. Aleluia, aleluia. Outra coisa que a gente tem que entender do texto é que, se primeiro nós temos o Espírito Santo para acalmar a nossa inquietude, se também nós precisamos ajustar para que ela venha a se cumprir na nossa vida, a promessa. Terceira coisa, a gente precisa estar no lugar certo. Quando Jesus foi de encontro aos discípulos no caminho de Emaús, ele foi porque eles estavam saindo do lugar da promessa, indo para Emaús. E eu disse, Emaús só aparece no capítulo 24 de Lucas, nem antes e nem nunca mais depois. Emaús só aparece em Lucas a partir do versículo 13 do capítulo 24. Mas Jesus foi lá para dizer, voltem de Emaús para Jerusalém, porque é lá que tem promessa. Os irmãos estavam no cenáculo. Entra na história, um lugar mais ou menos como esse. Dentro, mais ou menos 120 irmãos. Mas do lado de fora, a Bíblia diz uma multidão. Como assim, pastor? Havia uma multidão do lado de fora. Dentro, aqueles que queriam viver a experiência da promessa. Do lado de fora, uma multidão. E dentro dessa multidão, 2 grupos. Como assim, pastor? 2 grupos. Um grupo, quando viu o presbítero João, de repente, como um vento impetuoso que invadiu aquele lugar, e de repente, como línguas de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles que ali estavam e foram cheios do Espírito Santo e falaram em suas próprias línguas, era um movimento maravilhoso. Um grupo que estava do lado de fora, dentro da multidão, dizia assim, esse povo está bêbado, o que está acontecendo com esse povo? Eles beberam, olha que situação, um povo embriagado, olha que situação. Aqueles que estão fora do lugar da promessa vão dizer isso, olha que povo louco, parece que eles não vivem nesse mundo, parece que eles estão em outro mundo, parece que eles estão fora de um mundo de ilusão, olha que situação. Quem está fora da promessa vai olhar desse jeito para você, quando você estiver vivendo a promessa de Deus, vai dizer, não é possível, parece que esse povo está em outro mundo. Você já não ouviu alguém falar isso para você? Peraí, que mundo que você está? Por quê? Porque nós não andamos segundo o curso do mundo mesmo. E para eles é uma loucura o que a gente vive. Esse povo é louco. Esse povo vai na igreja todo dia, esse povo ora, esse povo grita, esse povo alegra, pula, bate palma. Esse povo é corajoso, esse povo parece que vive em outro mundo.
é quem está longe da promessa vai falar isso, está do lado de fora. O outro grupo que estava do lado de fora, entre a multidão, se tem o primeiro que achou que eles estavam embriagados, loucos, o outro grupo que estava naquela multidão olha e diz assim: nossa, que coisa linda que está acontecendo lá, olha, labaredas de fogo, olha que algo tremendo. Tem gente que está lá do lado de fora e vai olhar para você que está vivendo a promessa e vai dizer: puxa vida, olha como que a irmã Miriam vive, olha como o irmão Sérgio vive, olha que coisa linda na vida dele. Vivem de olhar na vida do outro, mas não vivem a sua própria experiência. Acham bonito acontecendo na vida do outro, mas não está vivendo. Eu não quero ver beleza na vida do outro, eu quero ver a beleza na vida do outro, mas eu também quero viver a beleza. Eu não quero ver apenas a promessa se cumprir na sua vida e me alegrar por você, eu quero também viver a promessa e me alegrar com você, aleluia. E só vai viver isso quem está do lado de dentro. Quem está do lado de fora, a multidão, vai olhar uns, achar que você vive num mundo de ilusão, e o outro vai dizer: que coisa bonita, mas que pena, está do lado de fora, não está vivendo. Está vendo a irmã Rose, com todas as dificuldades, mas o rosto brilhando com a luz de Cristo. Está vendo o meu irmão lá, com alguém doente da família, mas o seu rosto está brilhando. Está vendo uma irmã passando por dificuldades, mas o seu rosto está brilhando. Por quê? Porque ele está fora, está só vendo. Não, eu quero estar dentro, eu quero ver, mas eu quero que o meu rosto também esteja brilhando. Eu quero passar pelas lutas da minha vida, mas eu quero passar glorificando a Deus. Eu não quero cantar apenas do outro lado, eu quero cantar na caminhada, porque eu tenho a promessa do Espírito Santo na minha vida. Quem está do lado de fora admira, quem está lá do lado de fora diz: é louco. Mas quem está do lado de dentro, aleluia, esse glorifica a Deus, esse tem um brilho da luz de Cristo, esse vai marchando em meio às lutas, olhando apenas para o alvo, olhando para Cristo. E como nós ouvimos na leitura aqui da abertura do culto, Salmo 37 e o versículo 5 diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quem está dentro, quem está vivendo a promessa, quem recebeu a virtude do Espírito Santo, ele entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele. Isso faz diferença, irmãos. Agora, quem está lá no cenáculo, quem que está pregando, é o mesmo que levantou lá para ajustar as coisas. Quem, pastor, que está pregando no dia de Pentecostes? Pedro. Mas, de repente, aleluia, um vento impetuoso invade aquele lugar, aleluia. Como essa congregação dos santos nessa noite, há uma unção de Deus neste lugar, irmãos. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo, rasgue o seu coração, viva essa presença gloriosa do Espírito Santo. Não saia daqui do mesmo jeito, não esteja de fora do cenáculo, não admire apenas na vida do outro, mas viva você a presença do Espírito Santo. Pedro está lá e de repente são cheios do Espírito Santo. Deus quer te encher nessa noite, aleluia. Abra seu coração, diz: enche mesmo, Senhor Jesus, eu estou aqui. Você não precisa nem expressar com voz alta, comece a pensar: enche mesmo, Senhor, eu quero viver essa promessa, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero sair por aquela porta e fazer a diferença, porque o mesmo Pedro que levantou no ajuste dos apóstolos, o mesmo Pedro que está no cenáculo ministrando, e de repente vem esse poder do Espírito Santo, a promessa se cumpre. Agora ele sai do cenáculo, aleluia. Pedro sai, mas não é mais o mesmo Pedro.
Eu e você não podemos sair daqui do mesmo jeito, irmãos. Se tem poder do Espírito Santo, nós não podemos sair do mesmo jeito. Pastor, que é isso? Como eu posso ser cheio então desse Espírito Santo? Como pastor eu posso sair daqui diferente essa noite? Eu não estou mais suportando essa vida. Está doendo demais a angústia, o vazio. Eu não estou suportando mais. Talvez você aí na sua casa esteja fazendo essa pergunta: como pastor? Aleluia. Você precisa estar em Cristo para que você seja cheio do Espírito Santo. Você não pode estar do lado de fora. Você tem que estar dentro. Mas pastor, como que eu vou estar dentro? É desse prédio aqui, que tem um endereço, Rua Alberto Calef, 620, ou para alguns 19 de maio, 620, é isso? Eu tenho que me locomover para chegar nesse lugar, então para ser cheio do Espírito Santo? Não. A presença do Espírito Santo e essa virtude não está ligada à denominação, não está ligada a um endereço físico, aonde nós estamos aqui com o templo, não. Porque se fosse, meu irmão, seria limitado a um grupo que teria condições de chegar até aqui. Os meus irmãos lá do Japão, da Coreia, ou da África, ou de outros continentes, não teriam então a disponibilidade e não seriam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque precisaríamos estar nesse ambiente apenas, no endereço físico. Não. A promessa não está limitada ao local. Mas então é o pastor. Eu preciso estar aonde o pastor A, ou onde o líder religioso B, ou aonde o outro C está, porque é só onde ele está que acontece. Não. A promessa não está na vida do pastor, não está na denominação que nós aqui nos reunimos, não. Porque se fosse assim, quão limitada seria, e como seria vulnerável, de acordo com a minha estabilidade, ou de qualquer outro líder religioso, ou de lugar que se tenha que mudar. Não, a promessa está disponível para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão dentro, lá dentro do cenáculo, mas hoje nós temos que estar dentro do caminho, aleluia. Vai ter promessa do Espírito Santo àqueles que encontraram esse caminho, e Jesus foi quem disse: eu, aleluia, não é a denominação, eu, não é o líder religioso, eu, de todos os tempos, de todas as raças, de todos os momentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nós temos que estar dentro para recebermos a promessa do Espírito Santo. Quem estiver fora do caminho não vai viver a promessa. Quem estiver na beirada do caminho não tem promessa. Quem pegou um desvio não tem promessa. Mas aquele que está no caminho, que é Jesus Cristo, esse tem a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Tem gente procurando por cá, por lá, e Jesus está disponível agora, onde você estiver. Pastor, eu estou ouvindo aqui no Nordeste. Pastor, eu estou aqui no estado longe. Eu posso ser cheio? Lógico que pode. Confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como único Salvador. Entre no caminho e a promessa vai te alcançar aonde você estiver. Em todo tempo tem promessa disponível
Porque Jesus, Ele continua salvando, aleluia. E não tem condições para que Ele venha te salvar. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida miserável. Pastor, eu estou envolvido com tanta coisa ruim. Entra no caminho, ajusta a sua vida, que a promessa vai se cumprir, aleluia. Pastor, mas é para mim também, sim. Porque Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. E é aquele que batiza com o Espírito Santo. Hoje Ele quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Quer estar dentro? Esteja em Jesus, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Ele disse, se não for por mim. Quer ter o Espírito Santo? Vai para o caminho que você vai ser cheio desse Espírito Santo. Não anda mais nos atalhos, querendo cortar caminho, ou pegando para a esquerda, tentando chegar mais rápido. Ah, não, esse caminho é mais largo, é mais fácil de transitar, não tem tantos obstáculos, não tem tantas tribulações, não tem tantas aflições. Ah, então eu vou por aqui. Não, não. Só Jesus Cristo, aleluia. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu no Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e cumpriu a promessa do derramar do Espírito Santo, é que vai também cumprir na sua vida a promessa de ser cheio desse Espírito Santo. Só Jesus. E o Espírito Santo me impulsionou isso, porque às vezes a gente se torna tão religioso, de hábitos e costumes, de achar que aqui é o único lugar que a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Não, aqui tem o Espírito Santo, porque Ele está em mim e está em você, aleluia. Vou repetir, aqui tem o Espírito Santo, porque Ele está em mim e está em você. Vou repetir, aqui tem o Espírito Santo, porque Ele está em mim e está em você. Aqui tem o Espírito Santo, porque nós somos um povo pentecostal. Nós cremos no mover do Espírito Santo. Não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo. Se eu estou em Jesus, eu tenho o Espírito Santo, aleluia. Se eu estou em Jesus, eu tenho a presença do Espírito Santo. Quantos aqui estão em Jesus e sentem a presença do Espírito Santo? Quantos que precisam ajustar as coisas para agora viver essa promessa do Espírito Santo? Hoje é o dia, não endureceis o seu coração, mas dei ouvido à voz do Espírito Santo. Pedro agora sai para fora do cenáculo, aleluia. E agora aquele Pedro, cheio, Vandes, do Espírito Santo. Pastor, o senhor vai falar de Atos 3, quando aquele paralítico lá na porta, chamada Formosa, pediu esmola, e agora esse Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, pegando na mão dele, puxando ele deu um salto e passou a andar. Vou falar de algo muito maior do que o milagre. Apesar desse homem entrar no templo agora louvando e glorificando a Deus, tremendo milagre, muito mais do que a paralisia que ele foi curado. Agora Pedro, aquele que foi ajustar as coisas, aquele que estava ministrando no dia de Pentecostes, agora esse mesmo Pedro, ele sai do cenáculo, aleluia, e ele vê uma multidão. E agora esse Pedro, cheio desse poder, que Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Não foi isso que Jesus disse? Ficai em Jerusalém, porque vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não foi Jesus que disse? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, mas recebereis o poder, e vocês serão minhas testemunhas. Pedro está do lado de dentro, é cheio do Espírito Santo, desse poder, aleluia, aleluia. Agora Pedro sai do cenáculo e vê aquela grande multidão, aleluia, aleluia, aleluia. E agora aquele Pedro cheio do Espírito Santo,
Começa a falar de quem? Dele? Não. Ele vai falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele começa a ministrar sobre Jesus, aleluia. Olha, se vocês estiverem nesse caminho, vocês também serão cheios do Espírito Santo. Irmãos amados, o maior milagre acontece ali, que em meio à multidão, Pedro, cheio da virtude do Espírito Santo, sendo testemunha, começa a ministrar sobre Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que naquele dia, entre a multidão daqueles que estavam de fora, observando e achando que aquele povo era louco, outros achando que estavam embriagados, outros achando bonito, mas estavam de fora da promessa. Agora, aquela multidão, Pedro, cheio dessa virtude, começa a testemunhar de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ali acontece um grande milagre. Mais de 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. Quer fazer diferença? Presença do Espírito Santo. Porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, e todas elas já têm o sim do Senhor sobre a sua vida. Que nós possamos sair daqui esta noite ajustando aquilo que é necessário e entrando dentro do ambiente do milagre que é Jesus Cristo. E aí nós vamos ser testemunhas. As pessoas vão olhar para nós e dizer: puxa, a Mônica é diferente. Pode passar o tempo que for, as dificuldades que forem, a Mônica é diferente. O Cristiano é diferente, o João Carlos é diferente, a Mônica é diferente. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e nele nós temos a promessa do derramar do Espírito Santo. Receba esta palavra, toma posse e chega de adiar a tua promessa, chega de empurrar para frente a tua promessa. Se Deus nos colocou nesse dia, agora na noite de domingo, para falar ao nosso coração, é porque a promessa já está disponível, e você às vezes está jogando para frente, e Deus diz: chega, chega, seja cheio do poder, seja cheia do poder do Espírito Santo. Deus os abençoe, em nome de Jesus.